desde quando eu tive o primeiro contato, eu já estava apaixonado, mas a você... leitura desse livro, por exemplo, para mim também foi um divisor de águas. Não é aqui que eu quero trilhar, e aí eu fui me apaixonando. Então é importante. Eu acho a leitura, para quem gosta da área jurídica, eu acho que é essencial, e eu acho que para mim foi uma chave, já que eu tinha todo esse gosto pela leitura. Quando você foi lá, se inscreveu, falou, não, aqui que eu quero, vou fazer advocacia, vou trilhar o meu caminho, o caminho dos meus pais. Qual foi a reação do seu pai e da sua mãe? Meu pai ficou orgulhoso. Primeiro que foi assim, quando eu decidi fazer o vestibular, como eu não era um dos alunos mais aplicados, mas eu lembro que no colegial eu tracei um plano, né? Eu falei, não, eu vou sair no meio da escola, vou fazer o vestibular. Então eu me preparava. Então eu tinha as fitas que podia alugar no terceiro ano, tinha fita de vestibular, comecei a ler, mas isso em casa, quietinho, né? Eu lembro que quando eu falei, pai, eu quero fazer o vestibular. Vestibular pra quê? Porque hoje o vestibular não é concorrido como antigamente. Hoje em dia o pessoal quer, nem tem mais. Isso. Era complicado. E aí eu falei, mas por que você quer fazer vestibular? Você nem estuda, menino, você não tem estudado? Como é que você quer? Eu falei, pai, eu quero fazer, imprimir o boleto. Eu sempre gostei de internet, desde os 386, do 456, né? Aí eu sempre era muito ativo com o computador. Aí fiz, ele falou, tá bom, fazer. Eu lembro quando ele leu minha redação, um rascunho do vestibular, ele falou, você passou, meu filho? Você passou? Eu falei, mas como, pai? Nem corrigiu, só viu a redação. Não, com essa redação não tem como você não ter passado. Então, eu acho que justamente o hábito da leitura e aí te fez escrever bem. Te fez ter um bom desempenho. E aí ele, dali para frente, meu pai era uma pessoa que ele faleceu quando eu estava no último semestre de faculdade. Mas até quando eu fui residir em Brasília, eu comecei na Ubra aqui, que só tinha direito na Ubra em Paraná, ia de ônibus, todo dia voltava. E aí depois eu fui para Brasília. E eu falava com meu pai até lá em Brasília todo dia na época era o MSN. E aí ele ligava a câmerazinha, a gente falava por vídeo e falávamos todo dia. Então eu tinha muito orgulho, né? Minha mãe também depois advogada. Além dos bons professores que você teve mais 2 excelentes professores. Sim. Que foram seus pais. Eu pude aprender muito, trocava ideia de questões da faculdade, então isso ajudou muito, né, no meu desenvolvimento. Você é filho único? Não, tenho mais 2 irmãos. Seguiram advocacia também? Um é arquiteto, que mora em Brasília, e a minha irmã também, que é a mais nova, que é formada em Direito também, é advogada hoje, também está pegou uma inscrição recente. Que foi para arquitetura. Inclusive o meu irmão Walter, que é o Walter Filho, meu pai também se chamava Walter, o Vavá, ele fez um semestre de Direito. Mas aí eu acho que é muito da vocação. O Vavá sempre foi muito criativo, né? Então eu acho que isso a gente tem que sempre respeitar. Eu acho que o segredo do sucesso, o primeiro, é você fazer o que você gosta. Você tem que fazer o que você gosta e que aí você vai fazer com amor, você vai se dedicar. Não vai ser algo... vai ser algo prazeroso, né? Eu acho que é aí que aquele ditado, né? Faça o que você gosta e que você não estará trabalhando. Né? Exatamente. Trabalha horas e horas, dia e noite, e aí não se torna cansativo, se torna paixão, né? E aí que você consegue fazer a diferença, se destacar. Então o Vavá, com um semestre, ele já viu que não era, meus pais também identificaram isso e falou, não, vamos apoiá-lo no que ele gosta. Tanto é que na época não tinha arquitetura em Rondônia, nós tivemos que ir para Brasília, aí foi quando eu fui acompanhar ele e cursei Direito lá, fomos morar juntos, e foi uma experiência muito boa. Diógenes, sabemos que as faculdades hoje estão despejando inúmeros profissionais, né? E obviamente você foi um adolescente que cursou sua faculdade, que você, lógico, teve todos os desafios de um universitário, né? Sabemos que não é fácil também, independente se a vida financeira for tranquila ou não for, tem toda uma regra nos estudos, tem tudo isso daí. Queria que você falasse qual foi a sua dificuldade. Você falou, pronto, terminei minha faculdade, lógico, tem a OAB. Passei na OAB, agora eu sou um profissional. Hoje... Como que você, daquele momento, nesse segundo divisor de águas, você parou, falou, o que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Como que eu vou atuar? Qual que foi o seu pensamento? Até para ter uma ideia, assim, do número de faculdades, né? O Brasil hoje tem últimos números que eu levantei, acho que era mais de 1.300 faculdades de Direito. Pouco mais de 1.300. O mundo inteiro não tem 1.300 faculdades de Direito. Então, isso já fala um pouco do mercado. A OAB tem atuado isso a nível nacional, no MEC sempre se posicionou contra, deu pareceres contrários ao aumento dos cursos, isso há anos, mas infelizmente
o parecer da OAB ele não é vinculativo, né? Então, isso é uma dificuldade que vem crescendo há anos. Agora, particularmente, né? Eu formei justamente meu pai faleceu no último semestre, né? Durante a faculdade, eu tive o privilégio de poder só me dedicar aos estudos. Mesmo tendo um período em que trabalhei como estagiário, um período na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, lá em Brasília. Foi uma experiência muito rica, até depois que eu terminei o período de estágio, me ofereceram um CNE com uma remuneração bem elevada, ainda mais para a minha idade na época. Mas eu falei, eu fiz opção, eu fui estagiar com um escritório de um professor, porque eu falei, eu estou aqui para estudar. Então eu tive esse privilégio, eu sei que não é a realidade de todo mundo, muitos têm que dividir com o trabalho, eu estagiei alguns períodos. Mas o que me permitiu dar uma boa base para seguir, porque meu pai morreu no último semestre, eu tive que voltar para tocar o escritório com a minha mãe, enfim. Mas foi justamente essa preparação. Então, a dica que eu dou, né, o conselho que eu dou para quem está fazendo, eu acho que isso é para qualquer curso, mas principalmente direito, dedique à faculdade. Eu, durante toda a faculdade, eu posso falar, eu estudava 9 horas por dia. 9 horas? 9 horas. Eu era igual um reloginho. Então, assim, eu sempre fui, mesmo com um período que eu morei numa república, com outros 3 colegas, eu tinha um horário de levantar, então eu tomava o café, tinha um horário de sentar na mesa de estudo, tinha um horário de levantar para o intervalo e tinha um horário de fazer o almoço, que eu sempre fui o cozinheiro, né? Até quando eu fui morar com meu irmão em Brasília, eu fazia o almoço e o outro limpava. Então eu sempre fui muito disciplinado com o ensino. E direito é leitura. Hoje, até recentemente falando com os jovens, eu tenho uma apresentação que eu mostro um slide de como que era o ensino antigamente e o que nós estamos vivendo hoje. Meu pai estudou Direito Civil numa obra de Carvalho Santos, que são lá 60 volumes aproximadamente, 60 volumes de Direito Civil. Eu já estudei numa obra de 7 volumes. E aí depois teve uma fase que as pessoas estavam lendo em resumos de volume único. Agora o pessoal, eu vi recentemente, sinopse encadernada, que é um plástico que dobra em 3, e o pessoal lê. Então, isso tem ditado muito o nível também dos profissionais, né, da formação que nós temos. Isso não é só no direito, a gente tem assistido isso. Agora o Conselho Federal de Medicina a gente tem ouvido discussões sobre criar também provas para o curso de medicina, tem esses debates em outras áreas também. Então, infelizmente, a gente vive um período de muito acesso ao ensino, mas também a gente vive um período também com uma qualidade muitas vezes questionável, né? Seria devido a essa evasão escolar? Agora a gente vai ter mais uma crise que a gente vai assistir daqui uns dias, a gente já está colhendo os frutos, que é relacionado ao pós-pandemia, né? O ensino pós-pandemia. A gente já tem visto que isso tem... Isso já está afetando aqui Cacau também, né? Já, a nível nacional, a gente já observa que teve um prejuízo na formação das pessoas. Porque as faculdades hoje estão migrando praticamente quase tudo online. Uhum.